Oi, Alfredo, falando de você aqui, na sua ausência. Falando mal de mim, né? Falando mal de você. Muito conservador. É... Eu dizia aqui como foram proveitosas as lives anteriores, né? Quando nós falamos a respeito dos mandamentos e como algumas coisas a gente previa, imaginava, outras coisas foram surpresas para nós. Eu falava acerca do quarto mandamento, como foi precioso ouvir você falando sobre isso, né? Então é um prazer estar aqui com você de novo. Muito obrigada por arrumar um tempinho aí na sua agenda. Olha, Simone, eu preciso confessar que a minha maior alegria é poder vê-la de vez em quando, ainda que por. Pelo menos assim, né? Pois é, eu sempre digo que a Simone é uma irmã que eu já tive no passado, mas que se foi, e a Simone, então, ela substitui esse ponto. Eu tenho um sentimento muito forte como uma irmã mais nova, né? E para Então, quem não sabe, Pastor Alfredo é amigo meu de Oreb e Sandra, esposa dele, há quantos anos? 28 anos por aí, né? Eu estava grávida de por aí. Ismael quando É, nós nos conhecemos, já vai fazer 28 anos, né? Então, são muitos anos de amizade. Ele foi nosso pastor durante muitos anos, então temos uma amizade. O Oreb foi pastor auxiliar dele, ele foi tutor do Oreb no seminário, né? Então, nós temos uma história aí das nossas famílias uma história muito querida, né? Então, realmente é uma alegria muito grande. E eu sei que está sendo muito importante para muitos irmãos que têm compartilhado conosco, né? Da importância de estudar esse tema, né? E de ter esse viés, né? Olhar para os mandamentos, olhar para a palavra de Deus, né? Não ser só uma coisa política ou ideológica, que é importante também, né? Mas como algo que ataca a nossa fé. como eu Vamos digo, lá. a nossa motivação maior é a glória de Cristo Sim. e a supremacia do Evangelho. A nossa motivação, ela não é primeiramente política ou econômica. É claro que isso vem como Uhum. resultado, né? A gente Sim, quer, importante. obviamente, viver num país decente, um país onde haja decência nas áreas da economia, da política, na Sim. área social, sem dúvida nenhuma. Mas a primeira grande motivação é a glória de Cristo. Então, não é porque eu optei por ser de direita. Não, eu não optei por ser de direita. Eu sou servo de Cristo. E Cristo possui uma lei. E essa lei, ela precisa ser observada. E tudo aquilo que converge com a lei de Cristo é muito bem-vindo. Tudo aquilo que diverge da lei de Cristo, nós temos que denunciar, assim, nos quatro cantos do mundo. Essa é a atuação profética da igreja. Uhum. Então, é isso. Algumas pessoas, elas confundem muito isso, né? Você tem um canal sobre política. Mas veja a motivação disso. A motivação é muito mais do que sonhar com um livre mercado, sonhar com um governo mais decente, sonhar com a aniquilação da hegemonia da esquerda. É muito mais que isso, sem dúvida nenhuma. É para isso que nós vivemos, né? Vivemos para a glória de Deus e isso abrange Exato. todos os aspectos, né? Da nossa vida. Isso. Beleza, então nós vamos começar falando hoje como é que o pensamento de esquerda ele afronta o sétimo mandamento. E eu gostaria, como eu tenho feito sempre, de começar lendo o Catecismo Maior de Westminster, comentado, da editora Os Puritanos. Eu vou ler a pergunta 138, que está na página 426, para você que está aí. Vou ler só o comecinho. Diz assim: quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento? Os deveres exigidos no sétimo mandamento são a castidade do corpo, da mente, sentimentos, palavras e comportamento. Preservar a castidade em nós mesmos e nos outros. Então, bora lá. Muito bem. O sétimo mandamento, assim como todos os mandamentos da lei de Deus, ela possui desdobramentos. Todos os mandamentos possuem desdobramentos, né? Foi isso que Cristo demonstrou quando ele explicou o real significado da lei. Então, a pessoa, inclusive aqui nesse mandamento, quando fala sobre não adulterar, Cristo falou, pensou, foi, né? Você cometeu o pecado.
Então, ele é muito mais sério do que imaginamos. Então, nós vamos primeiro entender o mandamento como um mandamento extremamente grave, extremamente sério. Esse mandamento, de fato, é aquele que vai fazer com que haja uma luta contra a nossa própria natureza e a santidade do Senhor. Então, o sétimo mandamento ele não fala apenas do adultério. Ele está falando ali de uma prática que inclui, digamos que, todos os pecados da área sexual. Então, esse é o ponto. É o ponto que contraria a castidade, contraria a virgindade antes do casamento, que contraria um casamento sem traição, um casamento que glorifique o nome do Senhor. E é claro que nós vamos ver outros pecados que não estão diretamente ligados ao casamento, mas que também são pecaminosos, né? Pedofilia, enfim, necrofilia, você tem uma série de aberrações pecaminosas, né? Necrofilia é uma aberração pecaminosa que vai contrariar, que vai bater de frente com relação a este mandamento. E nós precisamos entender uma coisa. Um dos pilares do pensamento de esquerda, e veja só que coisa interessante, tanto do clássico quanto desse marxismo revisto pela Escola de Frankfurt, por Gramsci e por marxistas atuais, dentro dessa modalidade cultural, dessa modalidade simbólica, ambos eles vão dizer que uma das armas preciosas, poderosas da esquerda é a devassidão sexual. É esse o ponto que se pega. Olhando, por exemplo, para o marxismo clássico, nós vamos ver o próprio Engels, ele fala contra a família, ele vai mostrar que essa modalidade de família, que é chamada de família patriarcal, é uma modalidade, segundo ele, que vai ser utilizado como escudo para o sistema capitalista. Então, eles, a princípio, demonstram um ódio ao sistema capitalista e vão dizer que tudo aquilo que sustenta o capitalismo, que sustenta esse estado de coisas, deve ser destruído. E um ponto que é colocado é a família. Ele coloca não só a propriedade privada, mas também como a família. Então, essa modalidade de família é uma arma, é uma trincheira a ser conquistada. Olha, eu estou falando do século XIX, eu estou falando do marxismo clássico. Isso vem da pena de Engels. Né? Marx e Engels estão ali construindo esse marxismo que depois, como eu disse, ele é revisto. Mas na sua origem, ele já estabelece isso. O próprio Karl Marx, a biografia dele é uma biografia imunda, porque Karl Marx, ele teve caso com a empregada, teve um filho que ele não reconheceu, teve casos extraconjugal. Então, a própria vida dele, você vai perceber que ele era uma pessoa totalmente devassa nesse aspecto. Quando nós saltamos para esse marxismo revisionado, esse marxismo simbólico, essa prática, essa estratégia de devassidão sexual, ela toma um corpo mais explícito, se torna mais explícito, né? O que fazer? O que nós devemos fazer para, de alguma maneira, estabelecer a destruição da família? Porque a equação é muito simples. Quer destruir a família tradicional, quer destruir a família patriarcal, essa família que busca a fidelidade, então vamos para a promiscuidade sexual. A promiscuidade sexual é o grande viés. Aliás, o pensamento de esquerda, ele é assim, é libertinagem sexual e prisão estatal. Então, o Estado, ele vai dominar a sua vida e vai deixá-lo extremamente à vontade e vai induzi-lo a uma vida sexual completamente devassa. Então, a palavra de ordem é devassidão. Quem acha que eu estou... o Alfredo está exagerando, ele está, né? Aquela teoria da conspiração... Não, leia um livro chamado Eros e Civilização, escrito por um intelectual da Escola de Frankfurt, Herbert Marcuse. Leia esse livro. O que é essa porcaria de livro? Né? Qual é a proposta dele?
ele vai fazer uma crítica, ele faz vamos dizer, uma revisão de Freud, ele toma todo o postulado de Freud e ele chega à conclusão que Freud não é corajoso o bastante para ir além. Ele já escreveu todos aqueles absurdos, colocando toda a totalidade humana voltada apenas para o sexo e que todo o comportamento cultural humano é fruto dessa repressão sexual, quer dizer, uma coisa horrorosa. E como se não bastasse, que já era ruim, mas o que é ruim pode piorar, né? A gente sabe disso. A esquerda é assim, o que está ruim tem muita condição de piorar muito mais. Sim. E Marcuse, então, ele vai fazer uma crítica dizendo que nós devemos efetivar essa promiscuidade. É isso que ele diz. Ele induz as pessoas à promiscuidade. Ele vai induzir as pessoas a quebrarem com toda essa moralidade sexual. Essa moralidade sexual ela não faz nenhum sentido, até porque o pensamento de esquerda, no seu fulcro e no seu eixo, ele é ateu. Ele é ateu. Você tem teologia da libertação, tem teologia da missão integral, candidato do PT em época de eleição vai à missa, vai a culto, eles vão, mas eles não têm nenhum envolvimento com isso. Sim. Eles não têm nada. E olha, é claro que se você vive num mundo onde não há Deus, então não há lei, não há limite. A lei desse Deus ela não faz o menor sentido. Sim. Como dizia Jean Paul Sartre, o homem ele descobre 3 coisas quando ele reflete sobre si mesmo. Ele falava sobre o desamparo. Então, o desamparo é quando o homem descobre que Deus não existe, segundo a filosofia dele. Quando ele descobre que Deus não existe, ele passa para o segundo ponto, que é a angústia, porque esse homem vai descobrir, então, que toda essa moralidade não tem um Deus responsável, né? Ele é ateu, claro. Então, é do próprio homem, e isso angustia o homem. E aí, isso leva o homem para o terceiro estágio, que é o estágio do desespero. Então, por que desespero? Porque agora não tem mais nenhuma moralidade, não há mais nenhum padrão moral. Então, o homem ele vai tomar decisão e a vida do homem é assim, a existência do homem ela se dá por escolhas. E todo mundo sabe que Jean Paul Sartre, ele não casou, mas ele viveu maritalmente com Simone de Beauvoir, que é uma das madrastas do feminismo. Era um casal extremamente promíscuo, eram pedófilos. A Simone de Beauvoir, ela inclusive aliciava jovenzinhas para se deitar com o Jean Paul Sartre. Então era toda uma imundícia, era todo um relacionamento recheado de promiscuidade. Levavam às últimas consequências os conselhos de Herbert Marcuse. Então, e a gente vai perceber que essa explosão do pensamento de esquerda, por exemplo, nos Estados Unidos, quanto a uma manifestação mais efetiva, se deu em Woodstock, né? O jovem lá era muita maconha e sexo à vontade. Quer dizer, é isso. Porque assim você vai destruir, você vai... não há melhor prática para destruir o casamento do que a promiscuidade sexual. O próprio casamento ele se torna alvo da esquerda. Nós sabemos que o casamento é uma criação do Senhor Deus. É aquilo que nós chamamos de mandato social. Antes da queda na criação, Deus estabeleceu 3 mandatos para os nossos pais federais, né? Nosso pai Adão e nossa mãe Eva. Quais são esses mandatos? O mandato espiritual, que é o 7º dia, que é o dia de descanso, o dia do Senhor. O mandato cultural, cuidar do jardim, cuidar da criação. E o mandato social, que é o casamento e procriação, né? Enchei a terra, tenham muitos filhos. Ora, então o casamento foi uma criação do Senhor Deus, não é uma criação do ser humano ao longo. Tanto que conceito de casamento você vai encontrar em qualquer etnia, claro, que muitas delas uma visão deturpada, como a poligamia, a poliandria, mas você tem esse conceito de família. Existe algo que vai me ligar como família. Por quê? Porque isso é um mandato social do Senhor Deus antes da queda. Tanto que para a mulher que está ligada ao lar, as maldições ao homem se deram com relação ao cuidado da terra. Então, do suor do teu rosto comerás o pão, né? A terra vai se voltar contra você. E a mulher ao lar, a esse mandato social. Você terá muitas dores de parto,
o seu desejo será contra o seu marido e ele vai te dominar. Então, se deu nessa desagregação do lar. Mas o casamento criado pelo Senhor Deus, ele traz 3 princípios. Quando nós pensamos no casamento, nós estamos pensando em 3 princípios trazidos pela Escritura Sagrada. Quais são esses princípios? Esse princípio é de número, gênero e espécie. Veja bem, quando a gente pensa, né, é sexo, melhor dizendo, é gênero, sexo e número. Esses são os três elementos do casamento. Vamos lá. Número 2. Então, um homem e uma mulher. São 2 pessoas, né? O casamento se dá entre 2 pessoas. Gênero, seres humanos, né? Simone pensou que ia falar outra coisa de gênero, né? Essa esposa de professor de português. Então, gênero humano, é entre seres humanos, é um ser humano macho casa com um ser humano fêmea. Então, forma ali o casamento. E o terceiro, sexo, um homem e uma mulher. Então, o casamento se dá nessa modalidade, se dá por um casal, como eu sempre brinco, né? Quantos filhos você tem? 2, é homem ou mulher, é um casal. Ninguém vai dizer, não me disse nada, sabe que um casal é um homem e uma mulher. Ora, a esquerda subverte isso. A esquerda vai subverter. A primeira subversão que a esquerda faz efetivamente contra o casamento, que está ligado à prática sexual, é a de sexo. Então eles vão dizer, não. Casamento não se dá apenas entre um homem e uma mulher. Casamento se dá de um homem com um homem e uma mulher com uma mulher. Então, essa é a primeira, vamos dizer, a primeira investida contra essa modalidade de casamento do Senhor Deus. Ora, o segundo ponto que se quebra é do número. Não, quem disse que o casamento é formado por 2 pessoas, né? Eu posso ter um harém, você pode ter 40 pessoas e ter um casamento ali. Então, é uma outra quebra que se faz. E o terceiro de gênero, porque na Alemanha e na Austrália já houve a reivindicação de se reconhecer o casamento de um ser humano com um animal, com um bicho. Então, o ser humano ele quer ter o direito de ser reconhecido pela sociedade como o seu relacionamento, né, a sua zoofilia, o seu relacionamento com um animal ser reconhecido como um casamento. Então, veja, esses elementos, eles são todos bombardeados, eles são todos hostilizados. Por quê? Porque se sabe que, como dizia o velho Engels, quando você ataca a família patriarcal, quando você ataca a castidade, quando você ataca a pureza sexual, você vai destruir toda essa estrutura que eles chamam de capitalista, mas que no fundo, se estabelece através do evangelho. E isso é uma prática, claro que oculta, é uma prática escondida, mas é uma prática que existe. Eu quero recomendar aqui para todos os que nos ouvem lerem um livro chamado O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial. Esse é o nome do livro. Como a Simone vai salvar o vídeo, você pode repetir se quiser. O autor desse livro é o Heitor de Paola. Ele foi lançado pela editora Observatório Latino. Quem é Heitor de Paola? Heitor de Paola foi um cara que era da extrema esquerda, né, ligado a um partido de extrema esquerda, e que depois acordou, né, amadureceu. Ele deixou de ser criança e se tornou adulto. Então ele deu a guinada para a direita. E ele então escreve esse livro como um testemunho pessoal. E a leitura desse livro é uma leitura que você precisa fazer tomando um antináusea, porque ele vai nas vísceras das práticas de esquerda no Brasil. Ele dá nome aos partidos de esquerda. Vá lá, ele vai mostrar que partido de esquerda está realizando aquilo. Uma das experiências que ele conta, havia um casal que estavam ali militando naquele partido, e simplesmente o marido chegou, olha, nós vamos agora para uma noitada, mas você vai se deitar com alguns amigos meus. E ela disse, como assim?
Eu disse, não, porque você sabe, né? Aqui, nós de esquerda, né? Os companheiros, eles podem e tal. E essa senhora, ela ficou tão chocada que ela abandonou tudo. Ela se separou do marido, ela abandonou o partido, ficou absolutamente decepcionada. E o Heitor de Paola vai mostrar, então, como que são as vísceras desses antros, desses espaços de esquerda, que são espaços que promovem a promiscuidade. Gente, ah, eu tenho uma ovelha na minha igreja que foi militante já bem idosa, mas que já foi militante no passado de esquerda. E quando ela experimenta a conversão, quando ela experimenta a ação do Espírito Santo na vida dela e ela se rende a Cristo, enfim, se tornando uma irmã, ela deu um breve testemunho para mim, conversando ali no trato pastoral. Gente, é isso mesmo, sabe? A promiscuidade sexual é a pauta destes grupos. Por quê? Porque isso está escrito. Isto é importante. Você destruir essa cultura judaico-cristã, porque na superfície fala do capitalismo, mas nós sabemos que na profundidade é o evangelho. Sim. O ódio é contra Cristo. O ódio é contra o cristianismo. O ódio é contra essa moralidade cristã. Como essa moralidade ela é atacada? Será que ninguém percebe isto? Leia um livro sobre qualquer tema de ordem sexual, escrito por um militante de esquerda, veja o que ele vai dizer. É como eu disse, coloquei lá no início, leia Herbert Marcuse. Pronto, leia lá. Um marxista da escola de Frankfurt. Quais são as dicas, os conselhos que eles dão dentro desta ótica? E é claro, nós sabemos que o casamento, ele não é um fim em si mesmo. Agora estou falando do casamento pela perspectiva do evangelho. O casamento aponta para algo sublime. Aponta para o casamento entre o cordeiro e a sua noiva. O casamento, quando ele é visto como um fim em si mesmo, e tem muito conselheiro cristão, né, que trata sobre casamento, fica só no comportamento e tal, não sei o quê. Sim. Não leva a lugar nenhum, né? Se torna uma terapia que não tem muito efeito. Mas quando a pessoa tem a visão de que o casamento dele, que a esposa, ela está apontando para a igreja, e de que o marido está apontando para Cristo, e que esse relacionamento se dá nessa junção santa, pura, íntima, a gente vai perceber que o casamento ele é um pacto, ele é uma aliança de fidelidade. É por isso que o Senhor Deus, sobretudo no Velho Testamento, quando a igreja lá da velha aliança, Israel, quando praticava idolatria, qual era a linguagem do Senhor Deus? Vocês me traíram com outras mulheres, vocês... É toda a linguagem que demonstra na atitude daquele povo a quebra do sétimo mandamento. Então, o sétimo mandamento, por isso que eu disse lá no início, ele é grave, ele é importante, ele é muito sério, porque ele vai atacar, sobretudo, um pecado que levou o Senhor Deus à ira ao longo do Velho Testamento, que é a traição, que é o divórcio, são as práticas de infidelidade. Ora, o Senhor Deus odeia o divórcio, o Senhor Deus odeia a infidelidade, o Senhor Deus, ele quer que o seu povo viva um casamento em santidade, em pureza, porque esse casamento está apontando para Cristo. É para Cristo que aponta. É por isso que o marido ele não pode dizer assim, eu preciso aprender a me comportar melhor. Não, cara pálida, não é isso. O que você tem que dizer é, Senhor, me ajuda, porque eu tenho que me parecer com Cristo. Cristo deve ser glorificado na minha vida. É por isso que esse homem ele não vai trair a esposa, e a esposa vai dizer, Senhor, me ajuda, porque eu quero glorificar a Cristo aqui, apontando para o teu povo. Então é por isso que não há infidelidade, não há essas práticas que o pensamento de esquerda tem trazido como promiscuidade e que tem se transformado em práticas normais, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas.
O pensamento de esquerda, ele quer destruir, ele tem um ódio profundo contra isso. O pensamento de esquerda odeia a fidelidade, odeia a castidade, odeia a virgindade, odeia a fidelidade. Porque para eles isso faz parte de uma estrutura maior que eles querem destruir com a mente revolucionária. Agora, mais uma vez eu pergunto, como é que uma pessoa que se diz crente pode abonar, pode flertar, pode defender determinadas pautas de esquerda? Quando uma pessoa que se diz crente, ela defende, ainda que sejam pequenas pautas da esquerda, ele está defendendo um sistema que não só odeia o Senhor Deus, mas quer achincalhar, desculpe, Simone, a expressão, às vezes eu tenho medo de usar certas expressões, que eu não sei se determinada região é feia, né? Mas eu vou usar assim mesmo. Eles querem avacalhar com o evangelho, eles querem destruir, eles querem desmoralizar. É isso que eles querem. E no fundo, nós sabemos o que é o casamento, nós sabemos o que é a sexualidade. Quando, por exemplo, no pacto do casamento, quando o homem ele recebe a sua mulher e declama uma poesia, tendo ali a sua auxiliadora, ele diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E o que nós temos? Nós temos exclusividade, então o homem deixa pai e mãe, agora mamãe e papai ficaram para lá, né? Tanto para o esposo quanto para a esposa, ótimo, agora é aqui o casamento. Vai se unir a sua esposa, isso é uma união pactual, que vai demonstrar as minhas obrigações e aquilo que o cônjuge tem como obrigação, e se tornarão uma só carne. Não, isso não aponta só para um leito sem mácula, mas aponta para uma união, tornando-se os dois uma só carne. É uma união indivisível, uma união profunda, que aponta, e todos esses três elementos apontam para Cristo. Não é à toa que ele diz, não é? Quem ama mais pai e mãe do que a mim não pode ser meu discípulo. Ele vai estabelecer claramente um pacto entre ele e a sua noiva. E ele vai estabelecer uma união íntima conosco. É por isso que Cristo fala que nós estamos nele, ele está em nós e ele está no Pai. Isso é casamento. Isso é sexualidade santa, reta, pura, que agrada ao Senhor. Mas toda essa estrutura bíblica, essa estrutura divina, como eu disse, infelizmente tem muito crente que nem precisa ir para a esquerda, né? Já tem uma visão muito humanizada, muito humanizadora do casamento, né? Quer olhar o casamento pela perspectiva do comportamento e tal. Não, se você faz isso, você está fadado a viver um casamento infeliz. Mas quando nós temos a visão correta do significado e o lugar e o papel da sexualidade dentro do casamento, quando nós descobrimos que o ponto mais importante do casamento não é a sexualidade em si, mas é a fidelidade e o desejo, a mulher de se submeter ao marido e o marido de dar a vida por ela. Então, por quê? Porque isso demonstra de fato quem é Cristo, quem é a sua noiva. E é exatamente isto que o pensamento de esquerda destrói com aberrações, com pecados, com promiscuidade, com atitudes que afrontam o evangelho. Por isso é que eu disse, não sobra pedra sobre pedra. Você pega todos os mandamentos, você não precisa ir longe. Basta você conhecer o discurso, a intenção, e você vai descobrir que o pensamento de esquerda, o desejo que ele tem é de destruir, e o sétimo mandamento não é diferente. E é interessante porque eles não apenas creem nisso, não apenas eles pregam isso, querem te convencer disso, como quase que criminalizam o pensamento contrário, né? Que é o politicamente correto. Né? Você não pode dizer que é errado, você não pode dizer que é uma prática pecaminosa, você não pode mais fazer isso, né? Porque você vai ter problemas. Né? Então... porque a tirania do politicamente correto ela é de fato lacerante, ela é cruel.
Sim. Ela está em cima. Faz parte da vigilância, como o George Orwell, por exemplo, coloca lá em 1984, o livro dele, muito famoso, né? É isso, é o Big Brother, né? É o grande irmão que está ali te vigiando. E aí você fica... E aí você não pode mais dar nome a pecado. Por isso que eu sempre brinco aqui com as minhas ovelhas e falo, olha, SAF, se prepare, porque vão ter que fazer bolinho gostoso, tem que ser de banana ou milho, que é o que eu gosto, um fricassezinho e tal. Para quê? Para levar para mim lá na cadeia. Não tem para... o fim é este. O fim é este. E o grande responsável por isso é o pensamento de esquerda. É o pensamento de esquerda. Eu acredito, agora pensando num parênteses, como esse atual governo no Brasil, pensando no governo federal, no governo da Câmara dos Deputados, do Senado e também do Supremo Tribunal Federal, como isso salta aos olhos. Como isto salta aos olhos. Não está claro, né? Por quê? Porque é um sistema de cerceamento, é um sistema de imposição do medo, imposição da insegurança contra a liberdade e que impõe, e que o final a gente sabe, o final é proibir a pregação do evangelho, é estabelecer uma pauta de pregação. Você não pode pregar contra isso, você não pode pregar contra aquilo, você não pode pregar contra aquilo outro. E os ministros da palavra, que são fiéis, dos quais eu, que sou o pior de todos, mas ainda estou ali na beiradinha, meio fora de tempo, como diz Paulo, vamos todos para a cadeia. E as pessoas que defendem o pensamento de esquerda não estão nem aí para isso. Elas estão simplesmente defendendo a pauta promíscua, mentirosa, uma pauta que simplesmente tem como objetivo a destruição do Senhor. É por isso que o sétimo mandamento, quando pensamos na quebra do sétimo mandamento por parte da esquerda, não é só na ordem sexual, do sentido físico e moral, mas também no que ele representa. Porque o crente sabe disso, ele sabe o que o casamento representa. Representa a união da igreja com Cristo, nesse pacto sublime, né? Quando nós deixamos tudo e temos apenas o nosso noivo, estabelecendo o pacto e essa intimidade que temos por meio da oração, por meio de estarmos na presença dele, nessa presença pura, santa e reta. Então, quando você pega Marcuse, quando você pega Simone de Beauvoir, quando você pega a Engels, quando você pega essa turma que está aí escrevendo contra essa santidade na sexualidade, o resultado final é este. Como a Simone muito bem lembrou, né, o quarto mandamento, tem gente que nem imagina, né, para onde vai a atuação satânica para quebrar, para destruir, para ridicularizar. A mesma coisa é o sétimo mandamento. Existem implicações profundas com relação a isso. Implicações profundas. E é por isso, gente, que lares de pessoas que se dizem cristãs são destruídos, né? Aí, me permita aí, Simone, uma breve pastoral, né? Pastor não tem jeito, né? Ele sempre quer fazer isso. Mas é isso, meu amado irmão. É isso, minha amada irmã. Se a sua visão do casamento é só, como diz o filósofo Kant, né? Um contrato, um contrato entre um homem e uma mulher, meramente isso, para andar junto, não deu certo, separa, acabou. Você está fadado ao fracasso. Se você coloca certas práticas, sejam elas quais forem, elementos fundantes do seu casamento, e não Cristo, e não o temor do Senhor, você está fadado ao fracasso. E é exatamente isso que a esquerda faz. Destrói esse elemento, que é Cristo, que se estabelece por meio desta santidade, desta atuação, né, que aponta para Cristo. Então, uma união tão íntima, tão bela, tão poética, tão romântica, tão prazerosa. Claro, de vez em quando tem uns entrevériozinhos, mas no todo ela é uma bênção em todos os sentidos. Quer dizer, toma isso e joga na lama. E pisa, pisoteia. É como se tomasse essa grande pérola e jogasse numa pocilga e ela fosse pisada por porcos. É isso que a esquerda faz. Interessante, Alfredo, você está falando aí, eu tô pensando, como é que o pensamento de esquerda, ele promove
comportamentos que vão exterminar a semente santa, né? A propagação da raça humana e, consequentemente, do evangelho, né? Porque se você falar de união entre dois homens ou duas mulheres, não tem mais raça humana, né? E o aborto também é uma pauta deles. Então, o objetivo é muito claro, é muito simples. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Com todo o conhecimento que você tem dos teóricos, né, desse pensamento, algum deles fala diferente disso? Ou isso Não, é todos recorrente. eles? É recorrente. Veja só, você tocou num ponto extremamente importante. Uma coisa chama a outra e eu acho que ele vai ficar no sétimo mesmo nessa live. Não Mas, tem enfim. problema nenhum. Você tocou num ponto importante. Você falou sobre o aborto e falou sobre casamento que não procria. Isso é um projeto. Isso é um projeto que não está apenas na mão da esquerda, mas está na mão daquilo que nós chamamos de globalismo, ou aquilo que nós chamamos de nova ordem mundial, ou dos ultracapitalistas que estão alinhados aos esquerdistas, né? Existe isso. Isso aí daria uma outra live, viu, Simone? Assim, bem interessante. Mas o que acontece? Qual é o grande ponto? Diminuição da população. Diminuição da populacional. Gente, isso vai na contramão do que o Senhor Deus disse. Crescei-vos e multiplicai-vos. E o homem diz, não, nós temos que diminuir. Primeiro ponto foi os anticoncepcionais. O que os anticoncepcionais trouxeram? Duas coisas. Trouxeram a redução de nascimento de filhos e essa liberdade para a mulher. Porque agora ela poderia ter uma vida bastante livre na área sexual sem correr o risco de engravidar. Só que esses elementos perceberam que só isso não foi o bastante. Então é por isso que o segundo ponto vem o quê? O aborto. É por isso que eles incentivam o aborto. Por quê? Porque o aborto ele estabelece a diminuição populacional. Porque esse é o desejo. E qual é o último grande ponto? É uma modalidade de casamento que não procria. Existe por trás, né, toda uma visão que subverte a visão do Senhor Deus. Qual é a ordem de Deus? Crescei-vos e multiplicai-vos. Eu sempre digo, assim, sem nenhum medo de errar, falo isso com muito constrangimento. Se eu, do alto dos meus 20 e poucos anos, quando eu casei, eu tivesse... Se é que eu queria 3, né? Pelo menos 3 ou 4 filhos. Isso aí, pelo menos assim, né? Mas se eu tivesse essa mentalidade, por que não ter filhos? A gente vai perceber que todo o argumento, e agora eu estou falando desse argumento mais pessoal, mais pontual, é por egoísmo. Não, porque é verdade. Os filhos, eles tomam uma parte muito grande da nossa vida. É claro que as mães... trabalho, gastam dinheiro. Exatamente. Uma mãe que tem 8 ou 10 filhos, ela não tem como ela pensar em carreira, ela não tem como pensar em emancipação feminina, ela terá que se dedicar à criação destes filhos. Então você percebe que há todo um processo. Mas o que eu quero chamar a atenção, tanto para o anticoncepcional como o aborto, gente, isso promoveu essa liberação feminina. Então as mulheres elas se sentiram mais livres para ter uma vida sexual também livre, sem correr o risco de ter filhos. Então você evita, caso não evita, aborta. Sim. E tudo isso vai subverter o 7º mandamento. Eu sempre, quando eu falo essas coisas, Simone, eu lembro de uma frase do Roger Scruton, acho que você já ouviu falar dele, que faleceu esse ano, né? Recentemente. Um primor, né? Um homem crente, um homem cristão e conservador raizaço, né? Ele disse assim, gente, eu tenho que reconhecer uma coisa, o conservador é, acima de tudo, chato. E nós somos, porque não tem jeito. É você estabelecer esses princípios fundantes, esses fundamentos. Nós não abrimos mão disso. Não abrimos mão. Agora, é óbvio, é preciso que se diga nessa live, porque ela é pública, não defendemos extermínio de quem quer que seja, longe, pelo contrário, isso é pecado. Não defendemos a violência para refreação
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas nós, para nós mesmos, como igreja, temos esses princípios. Esses princípios são indeléveis, são inamovíveis. Esses princípios estão enraizados no Evangelho, na lei do Senhor. Então, para nós conservadores cristãos, o que converge com a lei moral de Deus, recebemos com muita alegria. Não só recebemos, como defendemos. Então, por exemplo, enquanto o governo colocar o aborto como crime, estamos junto. Estamos junto. No dia que já parece que, né, acontece um pouco isso, começa a ensaiar, aí nós vamos para cima. De forma pacífica, ordeira, sem machucar, sem nada contra ninguém efetivamente. Nós vamos debater as ideias e vamos sim lutar. Por quê? Porque nós cristãos, nós lutamos por aquilo que converge com a lei de Deus. Então nós cristãos conservadores defendemos virgindade antes do casamento. Eu me lembro que quando eu fazia graduação em História, me lembro de tudo. Olha só como que coisa, né? A disciplina era cultura, acho que era cultura brasileira, se não me engano. Conversa vai, conversa vem. E aí as pessoas estavam falando, e aí eu disse... Aí começou a falar negócio de casamento, eu não sei que foi. E aí eu disse que me casei aos 27 anos, virgem. Bom, aí você imagina, a sala toda veio para cima de mim. Né? Dizer, cara, mentiroso, que... O Senhor Deus foi tão bom que o professor, na época, ele tinha se casado muito jovenzinho, e ele tinha vindo também do interior, e falou, não, gente, calma, não massacre o Alfredo, não. Eu também casei. Só que eu casei bem antes dele, eu casei com 18 anos, 17 ou 18 anos, né? Mas assim, quando você fala assim, eu casei com 27 anos, e eu posso afirmar que a única mulher que eu conheci foi a minha esposa, e até hoje tem sido assim. Isso soa como uma aberração. Quer dizer, esses elementos morais, que são elementos fundantes da nossa civilização, hoje são tidos como aberrações. E é assim que a esquerda avança, é assim que ela vai conquistando espaço. Quando nós, covardemente, recuamos nas nossas convicções morais. E nós não podemos recuar. Agora, volto a dizer, sem violência, sem baderna, sem prejudicar, seja integridade física ou de propriedade de quem quer que seja, sem isso, pacificamente. Mas sim, defender, se necessário for, ir às ruas. Defender. Defender o quê? Aquilo que converge com a lei do Senhor. Crentes, acordem. Porque não basta apenas nós reconhecermos que o pensamento de esquerda é uma afronta direta contra o nosso Deus, contra Cristo e contra o Evangelho. Não basta isso. Edmund Burke, que é considerado um dos fundadores do chamado conservadorismo moderno, né, um dos meus mentores filosóficos, né, foi criado com puritanos, né, ele estudou numa escola puritana, e ele também era cristão, claro. Ele dizia que o silêncio dos homens bons é pior do que a atuação dos maus. Então, é isso que nós temos que entender. Verdade. Nós não podemos nos calar. Não podemos. Sabe por quê? Porque se nós que somos a maioria nos calarmos, a minoria toma conta. E foi isso que aconteceu ao longo de 30 anos no Brasil. Verdade. Pessoal, durante quase 30 anos, a minoria, porque o que tomou conta do Brasil está nos círculos político, intelectual e artístico. Me mostre outro movimento. E esses mentores, a política, a academia e a classe artística, incentivando movimentos sociais, esses movimentos sociais são mecânicos, eles são construídos mecanicamente, eles não surgem organicamente na sociedade. Ah, Alfredo, o que é mecânico e orgânico? Exemplo, quer ver um movimento orgânico na sociedade? Família. Ninguém disse, ó, vamos juntar. Não, isso vem do Senhor Deus. Lá da criação é orgânico. Agora, movimentos como o MST é mecânico. Isso é criado. E criado com um propósito. Com objetivo. Então, com um objetivo. Então, nós temos que estar atentos a isso.
quero repetir por mais uma vez, e eu estou repetindo, Simone, não é por mim, não, é por você, querida, porque eu sei que você é muito perseguida e tem muitos olhos sobre você. Vou deixar claro que devemos ter uma reação contrária, porém ordeira, sem prejudicar a integridade física de quem quer que seja, inclusive lutarmos contra esse tipo de atitude, sem prejudicar a propriedade privada de quem quer que seja, e andando segundo a lei, de acordo com a lei. Mas cristãos, nós precisamos nos manifestar. Por quê? Porque nós temos um lastro político? Não necessariamente. Ah, porque nós temos uma intenção econômica? Não necessariamente. Nós temos uma lei moral. Está em 10 pontos na Escritura Sagrada, que se resume como o nosso Cristo resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos a obrigação de defender isso. Todas as vezes que o Congresso Nacional votar leis que são contrárias às Escrituras Sagradas, a igreja deveria sair e de maneira ordeira dizer: não, não queremos isso. Não foi para isso que nós votamos em vocês. Como eu disse, quando a maioria se cala, se retrai, a minoria toma conta. Tem um ditado, eu não ia usar aqui não, mas eu vou usar assim mesmo. Diz que quando os gatos saem da casa, quem é que toma conta? Pois é, né? Então, nós precisamos entender isso. Precisamos estabelecer uma agenda, uma pauta que venha convergir com a lei do Senhor. A única observação que eu faço, e eu tive um debate sobre isso já com alguns colegas, é: não cabe fazer esse tipo de atitude no dia do Senhor. Então, por exemplo, uma passeata domingo. Não, aí esquece. Dia do Senhor, você não tem que pensar em nada, tem que pensar só na eternidade e na glória. Agora, nós temos de segunda a sábado, meu querido. Segunda a sábado, manifestação. Vamos lá. Né? Não fica até muito tarde, porque outro dia é o dia do Senhor, também não vai se cansar. Sexta-feira, maravilha, fica até 4 da manhã lá na rua com meus irmãos, meus amigos, né? os cristãos. Vou para casa feliz, mas nós temos abaixos-assinados, manifestações nas mídias, nós precisamos fazer isso. E perder o medo de falar, né, Alfredo? Porque por causa da perseguição que a gente tem sofrido no nosso país, a gente tem se calado, a gente não fala mais que pecado é pecado, que coisa errada é coisa errada, né? Eu lembrei daquele texto lá de Romanos 1, né? Que é um texto que fala sobre vários pecados e sobre pecados antinaturais, inclusive, que no final... Simone, é difícil, né? O politicamente correto tá em cima, né? A gente fica... Não é? Quem quiser que vá lá, que veja lá, né, Simone? Quem quiser vá lá ler, né? É difícil, é difícil. É difícil. E aí, lá no verso... Fala sobre homossexualidade. E lá no verso 32, o texto termina dizendo: ora, conhecendo eles... Ele descreve outros pecados, né? Conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Né? Então, exatamente. tão grave quanto o pecado moral, que a gente falou aqui o tempo todo, né? A quebra do 7º mandamento, é a gente aprovar. E como é que você aprova? Se calando também. Né? Em momentos em que quem você cala... tem que se colocar contra, quem cala consente. Né? Aqueles ditados maravilhosos, né, Simone? Antigos, né? Eita, fez de um tudo, né? Um detalhe que você colocou, e é preciso que fique claro aqui, também existem aqueles crentes que querem pensar alguns pecados na área sexual e torná-los piores do que outros. Eu quero dizer para você o seguinte, meu caro. Pensar na mulher alheia, pensar... Você quebrou o 7º mandamento. Já foi. É para ir aos pés do Senhor. Ou seja, fisicamente eu não fiz nada, mas eu sou como um sepulcro caiado. Porque às vezes as pessoas demonizam pecado A, pecado B, falam assim: pedofilia, tá correto, é hediondo e tudo. Mas, quando olhamos para o 7º mandamento, o pensar já nos levou a pecar. Então, é isso que nós devemos, porque não podemos só ir contra essa proposta de uma libertinagem sexual, mas também perceber
vou dizer pela terceira vez, o sétimo mandamento é grave, é profundo. Ele é muito sério pelas implicações dele. Porque não é só a implicação na horizontal, mas nas implicações verticais. Não é só na imanência, é também na transcendência, né? Desse Deus majestoso. Então, isso é outra coisa também, Simone, porque tem muito crente que pega 1, 2, 3 pecados, aí demoniza. Os outros... Sim, né? a gente é mais complacente. Minha filha, meu filho, né? Ele teve uma experiência sexual, foi até... achei até injusto, porque ele foi disciplinado, foram tão duros com ele, bichinho. Tá, mas o que foi que ele fez? Não, ele caiu sexualmente, mas ele era casado? Não, era solteiro. Entende? Então os crentes, eles precisam ter essa maturidade. Sim. De entender que devemos lutar, inclusive devemos defender a virgindade antes do casamento. Cristão que é cristão, casa virgem. Claro, é óbvio que se ele comete o pecado, sendo ele crente, sendo confessado, havendo arrependimento, o Senhor Deus restaura por completo, né? Eu não estou dizendo aqui que quem não é virgem não merece casar, muito pelo contrário, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que o propósito do Senhor é a castidade, é a virgindade antes do casamento, e no casamento, uma sexualidade que não pode se tornar um ídolo no relacionamento do casal, Sim. mas que é uma parte de um todo que deve ser apresentado ao Senhor com santidade. Por isso que a Escritura Sagrada tem um termo que eu gosto muito: leito sem mácula. É lindo, né? E você está falando aí, eu estou me lembrando, agora a gente já caminhando para o final, né? 5 minutinhos só. Eu lembrei, estava lendo esses dias com uma pessoa que eu estava aconselhando, com uma moça, estava lendo sobre do Sagrado Matrimônio, né? Na nossa confissão de fé. E é interessante como você estava falando aí, eu estava lembrando, né? Os objetivos do matrimônio, quando Deus estabelece, descrito ali na confissão de fé, é auxílio mútuo, é a procriação, é a continuidade da semente santa e a pureza, é manter a pureza, né? Então, 2 desses temas, né, solapados pelo pensamento de esquerda, né? Totalmente. Quando te incentivam a não ter filhos, incentiva a imoralidade, né? Quebra completamente o objetivo, um dos objetivos pelos quais o Senhor criou o casamento, né? Então, Alfredo, muito bom, gostei de ter sido um tema só, porque eu realmente estava achando pouco tempo e eu estou empolgadíssima com o 8º, tô doida pelo 8º, mas vai ficar, talvez, não sei se para a próxima semana ou não, tá bom? Tá Valeu, bom. Alfredo, muito obrigada, foi muito bom mesmo, muito esclarecedor, viu? Deus Um abraço. abençoe, querido. Um beijão no Fica com Oreb. Tchau, Deus. tchau.